Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Pousada na Mão, Gestão Hoteleira na Prática. Eu me chamo Jason Vicentini, sou especialista em gestão hoteleira e estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho do meu conhecimento sobre gestão de pousadas e hotéis, conhecimento este que eu adquiri na prática aí durante anos em que eu administro a minha pousada em meu hotel. Hoje nós vamos falar sobre custos fixos, né? E mais especificamente sobre os custos de lavanderia. Então, para quem já tem o seu hotel, já tem a sua pousada, sabe que eu estou falando de uma pequena dor de cabeça para os proprietários, né? Porque a lavanderia ele é uma parte que consome um recurso substancial e que, se não for bem feito, se não for bem controlado, pode levar a problemas sérios na sua pousada, no seu hotel, como notas baixas dos clientes, insatisfação, um custo elevado com reposição de peças porque estão sendo mal lavadas e tudo mais. E para quem está nos acompanhando porque sonha em conquistar a sua pousada ou o seu hotel, né? Também precisa entender como que funciona mais ou menos uma lavanderia, né, de uma pousada, o que você tem que prestar muita atenção e as formas com que você deve se preparar para administrar essa pequena parte do negócio, mas que, se não for bem feita, pode se transformar num grande problema. Vamos lá? Então bora. Pessoal, esse vídeo ele é. Vamos lá falar de lavanderia então? Então bora. Lavanderia no ramo hoteleiro. A parte da lavanderia, muitas vezes ela é ignorada pelas pessoas que sonham em ter sua própria pousada, sonham em ter seu próprio hotel. Muitas vezes as pessoas não lembram que vai ter esse detalhezinho aí que é a lavanderia, tá? Mas ela pode se transformar numa grande dor de cabeça e principalmente num dos maiores custos operacionais que você vai ter na sua pousada. Tá? Existem formas de se preparar para isso? Existem. Existem alternativas? Sim, existem muitas alternativas. Mas uma coisa que você nunca vai conseguir é deixar de lavar a rouparia. Você não vai utilizar o mesmo lençol, a mesma toalha para dois hóspedes diferentes. É claro que você não vai fazer isso. Então você tem que pensar que sempre que você alugar o seu quarto, você vai ter que trocar aquela rouparia, né? Lençol sobre lençol, fronhas, toalha de banho, toalha de rosto, toalha de piso, né? Para aqueles que trabalham no ramo mais de luxo, muitas vezes tem os roupões, e outros itens aí que você possa estar fornecendo para o seu hóspede, né? Cobertores, mantas, tudo isso tem que ser higienizado a cada troca de hóspedes, ou se o hóspede é um hóspede que vai permanecer uma estadia mais longa, 3, 4, 5 dias, você vai ter que fazer a substituição de todos esses itens também de acordo com a duração da estadia daquele hóspede. Isso gera um custo, gera um trabalho a ser feito. Mas principalmente na parte da lavanderia, eu vejo muita nota baixa de clientes, tanto no Booking, no Expedia, Airbnb, no Google. Vejo muitos clientes reclamando de rouparia de pousadas e hotéis. A principal reclamação é que a rouparia não estava cheirosa. Porque o pessoal fala assim, a rouparia não estava limpa. Não, muitas vezes não é que estava limpa. Ela não estava com cheiro agradável e um cheiro desagradável remete à sujeira. Tá? Então, assim, até o último vídeo que eu gravei, eu falei sobre a importância das plataformas de venda, né, na operação de uma pousada, e falei que as pessoas estão entrando num fluxo, indo atrás de um fluxo muito grande de especialistas que pregam que as plataformas são o seu inimigo,
que o pousadeiro, o hoteleiro, ele deveria fugir das plataformas como o diabo foge da cruz. Tá? E eu falei no último vídeo que não, que as plataformas são nossas melhores amigas, são nossa melhor vitrine, que elas só nos dão custo se nós estivermos tendo lucro, tá? E que você tem que realmente utilizar as plataformas da melhor forma possível. Uma das coisas que eu falei no último vídeo é que o açougueiro, ele é especialista em carne. Não é todo açougueiro que é um bom sapateiro. Um bom sapateiro, ele é um especialista em sapatos. Ele não é um bom costureiro. Tá? Então, o que eu quero dizer com essa brincadeirinha aí? Que você é um pousadeiro, você tem que ser bom em ser dono de pousada, em ser gestor de pousada. É importante você saber tudo? É importante você saber um pouquinho de tudo. Mas você não tem como ser especialista em todas as áreas que envolvem o teu negócio. Você não tem como ser um dono de pousada especialista em contabilidade, especialista em direito, especialista em marketing, especialista em lavanderia, especialista em cozinha, especialista no café, na jardinagem, especialista na manutenção. Você não tem como ser especialista em tudo. O seu negócio é pousada, então você tem que ser especialista em pousada. Você tem que dedicar o seu tempo a estudar e a aprender a como fazer com que a sua pousada seja o mais lucrativa possível, atendendo às expectativas dos teus hóspedes e se tornando um negócio lucrativo e duradouro. Tá? Então, lá quando eu estava falando lá das plataformas, eu disse, olha, tem muita gente aí que está gastando dinheiro com curso de aprenda a vender no Instagram, elimine as plataformas de venda da sua vida, aprenda a vender pelo WhatsApp, que na verdade são coisas que eu analiso. Claro, é legal, se você tem tempo de fazer isso daí, você pode fazer. Poxa, se você conseguir aumentar suas vendas pelo WhatsApp, se conseguir aumentar suas vendas pelo Instagram, pô, show de bola. Mas isso não pode ser o seu foco, você não pode dedicar sua energia inteira nisso aí, porque você tem uma pousada para administrar. Tá? Você não é uma agência de marketing. Mas é aquela velha história, minha mãe já falava, né? Para saber mandar, você tem que saber fazer. Então, se você não sabe como funciona o Instagram, se você não sabe como funciona o Google AdWords, o Facebook AdWords, se você não sabe como é o tráfego pago, é interessante você buscar um treinamento sobre isso? É interessante sim, porque você precisa ter. Mas não pode ser o seu foco, você não pode querer se tornar um especialista em Google AdWords porque você quer vender melhor a sua pousada. Trazendo isso agora para a lavanderia, o que eu vejo muitas vezes? As pessoas começam um negócio pequeno e a ideia que elas têm é de que tudo que elas conseguirem fazer é menos custo para elas, então a chance de dar certo é maior. Então eu vejo pessoas abrindo pousada, onde a pessoa acorda 5 horas da manhã para botar o café da manhã na mesa. Ela acompanha todo o café da manhã, ela faz o check-out dos hóspedes, depois ela sai correndo e vai limpar quartos, vai trocar roupa de cama, depois ela bota a roupa de cama para lavar, depois ela está lavando a louça do café da manhã, depois ela já está fazendo o check-in de hóspedes novamente e ela vai nesse fluxo aí até 11 horas da noite. Ela dorme ali 4, 5 horas por noite e no outro dia tudo a mesma coisa. Em que isso resulta? Em um atendimento mal feito, num café mal feito, numa limpeza mal feita, num check-in mal feito, num check-out mal feito, num dono cansado e numa pousada que vai fracassar com toda certeza. Tá? Então você não pode querer fazer tudo. Você tem que ter um plano de negócios adequado para que você possa ter pessoas que vão lhe auxiliar e para que cada pessoa faça a sua responsabilidade, faça a sua atividade e que você seja efetivamente um gestor. Tá? Um gestor bom é aquele que realmente conhece todas as áreas da sua empresa, sabe fazer tudo o que precisa ser feito na sua empresa, mas que administra a sua empresa e não que opera, que trabalha, que faz tudo o que precisa ser feito na sua empresa. Tá? Então, quando a gente fala da lavanderia, ela é uma parte que consome um tempo gigante. Né? Todo mundo lava roupa em casa. Quem é que não lavou roupa em casa ainda? Né? Eu acredito que todo mundo já lavou, já viu lavar.
Então, por mais que hoje tenha essas máquinas automáticas aí, que você vai lá, coloca ali, ela faz tudo, você só vai lá tirar a roupa depois de seca, mas isso demanda tempo, demanda organização, demanda consumo, material, e tem tudo isso que você tem que cuidar. Geralmente as máquinas que lavam e secam têm um custo elevado e não servem para uma pousada, porque a quantidade de roupa que você tem que lavar é incompatível. Você tem que ter máquinas industriais para dar conta de um ciclo totalmente automático de lavanderia. Tá? Então, o que eu dou como sugestão inicial? Tudo que você está começando agora, está arrendando a sua pousada agora, no seu plano de negócios, você tem que colocar tudo que você vai ter de custo, principalmente seu custo fixo e custo variável. A parte de lavanderia, ela se encaixaria num custo variável, porque você só lava a roupa se você está vendendo. Né? Então não é uma coisa fixa. Você vendeu o quarto, vai lavar roupa. Não vendeu, não tem por que estar lavando roupa. Né? Mas ele é um custo muito alto em relação à tua operação. Tá? Para quem está iniciando agora, eu sugiro que, se na sua região tiver uma lavanderia terceirizada, que você terceirize no início. Poxa, Jason, mas eu vou gastar agora, mas eu tenho tempo, eu tô com poucos hóspedes e tal. Vou gastar agora, pô, eu posso contratar alguém aqui para lavar roupa para mim e tal. Se tiver uma lavanderia terceirizada, você vai ter o quê? Você vai ter um serviço padronizado, as roupas vão vir sempre limpas, sempre cheirosas, sempre passadas da forma correta, dobradas da forma correta, prontas para o uso. Quando você faz você mesmo, você pode estar sujeito ao quê? Poxa, botei produto de limpeza a mais, botei a menos, a roupa não ficou cheirosa, tem que lavar de novo. Ou ficou manchado aqui, ó, vou ter que tem que botar isso aqui no sol para tirar a mancha. Vou ter que botar um alvejante. Mas se botar o alvejante, eu acabo judiando muito da minha roupa, da minha rouparia. O uso do alvejante vai reduzir ele pela metade. O tempo de duração da tua toalha, do teu lençol. Que lençol que eu vou utilizar? Vou utilizar lençol de algodão normal? Vou comprar uma linha profissional para hotelaria? Tudo isso depende muito. Quando eu arrendei minha primeira pousada, eu tive a facilidade de que na minha região tinha uma empresa que lava, né, além de lavanderia, ela aluga toda a rouparia que um hotel ou uma pousada precisa. Bom, né? Não tem isso em todas as regiões do Brasil. Aqui, ainda bem que tinha. Na época eu fiz os orçamentos. Não vou alugar rouparia, vou comprar o meu enxoval, tudo mais. E depois eu vejo uma lavanderia só para lavar ela, porque realmente eu já desde o início já tinha essa certeza de que manter a lavanderia interna é dispendicioso e gera um consumo alto de energia, de água, de produto de limpeza, de mão de obra. Né? Então, assim, eu já tinha essa ideia de terceirizar, mas eu não sabia que podia alugar esse enxoval. Né? Então, quando eu fiquei sabendo disso aí, eu fiz as contas, pô, maravilha, eu aluguei o enxoval, agora há anos que eu trabalho com o enxoval alugado dessa empresa. Diariamente eles passam aqui, recolhem, levam o que tem o sujo, trazem o que tem o limpo, sempre padronizado, bonitinho, passadinho, tal. Rasgou um lençol, como é locado, eles jogam aquele fora, me mandam um lençol novo. A toalha está muito gasta, já está muito seca, não está legal, eu peço, eles me mandam toalhas novas. Então eu tenho aqui na minha pousada o enxoval sempre novinho, sempre limpinho, sem eu ter que me preocupar com isso. Eu fiz todas as contas. Sabe quanto que eu, descontando os custos que eu teria se eu tivesse minha lavanderia interna com energia elétrica, compra de equipamentos e funcionário para administrar para cuidar dessa minha lavanderia aqui, comparando o custo que eu teria com a lavanderia interna e o custo que eu tenho terceirizando a lavanderia e locando o enxoval, eu economizo mais ou menos R$ 500 por mês. Isso mesmo. Outra pessoa faz tudo para mim, me dá a rouparia, me dá tudo pronto, limpinho, e eu economizo R$ 500 por mês. Mais ou menos, tá? A conta não é bem exata assim, fica 400 e uns quebradinho, tem uma variação conforme a minha sazonalidade aqui, né? No verão eu tenho uma economia maior, porque eu tenho muito mais roupas para lavar, então se eu lavasse internamente aqui eu teria um custo muito maior, né?
e no inverno a minha economia é um pouco menor, na maior parte dos meses do inverno, onde a minha ocupação é bem baixa, eu tenho até um prejuízo porque eu no contrato de locação do enxoval eu tenho um valor mínimo a pagar, né? Então no inverno até dá prejuízo, mas no verão compensa muito. Já lá no meu hotel, tá? Na região onde eu tenho o hotel, não existe esse serviço. Não tem lavanderia que faça o serviço como eu tenho aqui na pousada. Então, lá eu já tive que adotar uma estratégia totalmente diferente do que eu adotei na pousada. Tá? Como lá não tem uma empresa que faz o mesmo trabalho, eu comecei a procurar lavanderias terceirizadas. Então lá eu comprei o meu enxoval inteiro. Claro, eu tive que adquirir todo o meu enxoval. Que custa caro, tá, pessoal? Não sei o que vocês imaginam de caro, mas assim, eu vou chutar para vocês que um enxoval completo para 30 leitos, para 30 quartos, né, que é o que eu tenho lá no meu hotel. Hoje, se você for comprar tudo de linha profissional, você vai estar investindo aí mais ou menos uns 30 mil reais de enxoval. O básico para trabalhar. Isso é só o suficiente para você trabalhar. Se você pegar uma época de muita chuva que não conseguir secar rápido, você já começa a se apurar um pouco, tá? Então, esse investimento, para quem está começando, muitas vezes ele é pesado, né? Então, para quem está arrendando uma propriedade, é importante você avaliar nesse arrendamento se o enxoval da propriedade vai vir junto. Geralmente vem, a negociação é interessante você pedir que o enxoval venha junto, mas antes de você solicitar que o enxoval seja incluído no contrato de arrendamento, você tem que analisar o enxoval, né? Tanto para minha pousada quanto para o meu hotel, na época do arrendamento, eu analisei o enxoval tanto da pousada quanto do hotel e não dava para aproveitar nada. Ambos estavam muito desgastados, ambos estavam detonados, não valia a pena eu aproveitar nada, então eu retirei do contrato de arrendamento tanto o enxoval da pousada quanto do hotel. O da pousada eu aluguei todo nessa empresa, né? E o do hotel eu tive que comprar todo novo para começar do zero lá com o meu enxoval. E lá no hotel foi uma guerra, por isso até que eu estou gravando esse vídeo, para vocês a ideia de gravar esse vídeo. Porque deu muito problema mesmo com lavanderia. Aqui na pousada foi uma benção, aluguei, tudo perfeito, nunca me incomodei. Lá pelo contrário. Comprei primeiro todo o enxoval e contratei uma lavanderia só para lavar. Essa lavanderia em 2 meses destruiu o meu enxoval. Manchou tudo, vinha peça rasgada, peça manchada com graxa. Fui descobrir o equipamento da lavanderia era muito antigo, a lavanderia estava muito defasada e estava judiando muito do meu enxoval. Troquei de lavanderia, fui para outra lavanderia, mesma coisa, mesmo tipo de problema. Aí na outra lavanderia o meu problema era atraso nas entregas. Era para entregar toda terça, toda quinta, às vezes na quinta-feira não ia, chegava a roupa só no sábado, eu já estava trabalhando com o meu estoque zerado. Eu cheguei ao ponto lá no hotel de ter que deixar de alugar os quartos, porque eu não tinha rouparia limpa para montar os quartos para alugar. Tá? Em outras oportunidades eu tive que sair correndo e comprar na loja, lá na loja Avan, que tem perto lá do meu hotel, comprar lá lençol, toalha para poder montar quarto, para não deixar de atender os meus clientes, porque a lavanderia não estava me entregando a rouparia. Para resumir, eu passei por 4 lavanderias diferentes, tá? Lá com o meu hotel, e nenhuma delas deu certo. O que deu tudo certo desde o início na pousada, lá no hotel eu passei por 4 lavanderias diferentes e não deu certo. Então lá eu tive que repensar, tive que recuar na minha ideia de que terceirizar sempre é bom, né? E tive que montar a minha lavanderia própria. Fui orçar os equipamentos profissionais que eu precisava para montar a minha lavanderia, era quase 90 mil reais de investimento, tá? Para montar a minha lavanderia própria no hotel. Eu não queria investir esse valor, então eu tive que usar de criatividade, tá? Para que eu conseguisse trabalhar. No final, a minha solução foi o que? Eu dividi a minha rouparia entre 2 lavanderias. Lençol eu comecei a mandar só para lavanderia que tinha um equipamento bom para lençol, que tinha calandra boa, que me entregava o lençol limpinho e passadinho, né? E as toalhas eu comecei a mandar para outra lavanderia
que também conseguia me atender muito bem na toalha. Ou seja, uma lavanderia não lavava muito bem lençol e a outra não lavava muito bem toalha. Eu dividi e mandei um pouco para cada uma. Com isso eu consegui um fôlego, consegui trabalhar um bom tempo sem ter nenhum tipo de problema com a lavanderia. Depois de um tempo, esse custo das duas lavanderias, eu comecei a botar na ponta do lápis e começou a pesar um pouco. Começou a vantagem de ter terceirizado começou a diminuir com relação a ter uma lavanderia própria. Foi aí que eu voltei atrás e comecei a investir muito calmo, muito devagar, comprando umas maquinazinhas dessas residenciais mesmo. Máquinas aí de 18 quilos, uma máquina de lavar de 18 quilos, duas máquinas de secar, porque não tem máquina de secar de 18, né? Se eu não me engano, acho que o máximo é 9. Aí duas máquinas de secar, né? E daí eu fui fazendo o quê? Com a mesma equipe do hotel, para não precisar contratar mais gente, eu comecei a lavar no hotel as coisas que eu não preciso passar, não preciso da calandra, que é uma máquina, para quem não é acostumado com o termo, né? É uma máquina grande que vai passar os lençóis, né? E tal. Então, as toalhas de banho, toalha de rosto, as toalhinhas de piso que a gente chama, são itens que não precisa da calandra, não precisa passar, você lava, estende, seca, né? E tal, você consegue utilizá-las direto assim. Eu comecei a lavar dentro do meu hotel. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, eu tenho os lençóis e fronhas lavados na lavanderia terceirizada e toda a parte de toalha eu lavo dentro do hotel. Toda essa história que eu estou contando para vocês, estou colocando o quê? A lavanderia é um problema? É um problema. Você vai ter que trabalhar muito forte em cima dela para você não ter o hóspede chegando com toalha com mau cheiro, lençol amarelado, lençol não passado, todo amarrotado em cima da cama, tá? Então, são coisas que o hóspede entrando, ele já nota, tá? Eu já falei em alguns vídeos atrás aqui, porque a gente tem que trabalhar muito com o psicológico do hóspede, tá? Então, você que está querendo entrar no ramo, ou você que já está no ramo, você tem que pensar o quê? Quando você chega num lugar, antes mesmo de você ver alguma coisa, você sente o cheiro daquilo. Tá? Então, quando você chega numa cozinha que tem algum alimento estragado, esse alimento pode estar escondido, pode estar dentro de uma gaveta, mas você está sentindo aquele cheiro. E o nosso psicológico, ele entende que o cheiro ruim é uma experiência ruim. Tá? O cheiro ruim, ele já nos remete ao quê? Comida estragada, coisas ruins. Tá? Então, muitas vezes, o que é importante? Que você tenha um ambiente com cheiro agradável. Tá? Não é perfume. Não adianta você entrar no quarto e sair jogando perfume, aqueles bom ar de lavanda e coisa e tal. Aquilo é bom, você tem que ter no seu hotel para passar e tal. Mas você não pode. O cheiro ruim, ele vem de um processo de limpeza ineficiente. Não que você não esteja limpando. Às vezes você está limpando com o produto errado, não está usando o produto da forma correta. Tá? Então o que? Se você está com o local limpo da forma adequada, não vai ter cheiro ruim ali dentro. Se você se não tem cheiro ruim, qualquer cheirinho, qualquer perfuminho que você colocar, vai dar um ambiente legal para a pessoa. Então, a toalha que ficou meio úmida e foi embalada meio úmida, ela vai ficar com cheiro ruim. O lençol, a mesma coisa. Não tem nada melhor do que você secar a roupa no sol, né? Fica cheirosinho e tal. Então, assim, lá no hotel a gente consegue. Tem uma área lá no hotel onde eu consigo. Tipo assim, eu uso as secadoras só quando o tempo está muito ruim. Mas quando o tempo está bom, as minhas roupas são sequinhas lá no sol, então ficam cheirosinhas e tal. Uma maravilha isso aí. Tá? Então é isso que você tem que pensar. Então, assim, se você puder, resumindo, se você que vai entrar no ramo agora, se você conseguir terceirizar a sua lavanderia, terceirize de início. Depois, com o tempo, você vai controlando os trabalhos, você vai dominando mais a tua pousada, vai dominando mais os custos, você vai tendo mais tempo para gerenciar a tua pousada, vai tendo funcionários mais engajados com o teu processo. Aí, com o tempo, se você achar que você vai ter um grande lucro, né, ou um lucro maior, se você trouxer a lavanderia para dentro da tua pousada, legal, faça isso. Tá?
Mas se você conseguir começar terceirizado, por quê? Porque você não é especialista em lavar roupa. Você não é especialista em lavanderia. Você é um pousadeiro, você é um hoteleiro, você tem que ter especialista em hotel e pousada. Se você pegar uma coisa que você pode terceirizar e você concentrar em você simplesmente por um custo que muitas vezes não vale a pena, se for bem calculado, você vai estar investindo um tempo precioso seu que você poderia estar agradando o seu hóspede, que você poderia estar cuidando da sua pousada, poderia estar administrando o seu negócio, lavando roupa. Tá? Então, claro que esse vídeo ele talvez não seja aplicável em todos os lugares do Brasil, porque tem muitas regiões um pouco mais remotas que não tem uma lavanderia que você possa terceirizar. Né? Tem muitos lugares que isso não é possível, que você vai ter que ter a sua lavanderia interna. Tá? Mas tente, estude isso. Muitas vezes você não tem uma lavanderia profissional e tal, mas às vezes você tem uma lavadeira. Uma pessoa que lava muito bem roupa e que vai lhe cobrar para lavar a sua roupa. E às vezes vale a pena você pegar aquela lavadeira ali. A moral desse vídeo, pessoal, é justamente o que? Nós entendermos que nós temos que focar no que é o nosso negócio principal. Tudo que vem em volta desse negócio principal, nós temos que utilizar a nosso favor. Tá? Então, o marketing, se você consegue delegar para o Booking fazer o seu marketing e você vai pagar só uma comissão daquilo que você vai vender para o Booking, delegue ao Booking. Se você consegue delegar a sua lavanderia para uma lavanderia terceirizada, delegue a sua lavanderia. Se você consegue terceirizar a produção de pães, bolos e doces que você vai utilizar no seu café, terceirize isso também. De início, terceirize tudo que você pode e guarde o seu tempo para administrar a sua pousada. Depois de um tempo, depois de um ano e pouco, você já está craque nas suas atividades, você já está muito bem, aí você começa a calcular, pensar o seguinte, poxa, mas eu tenho aqui essa funcionária que às 3 horas da tarde ela já terminou as atividades dela, mas eu pago ela até às 6 da tarde. Então das 3 da tarde às 6 da tarde, eu vou pedir para ela fazer uns pães e uns bolos para mim servir amanhã no café da manhã. Ótimo! Aí você começou a realmente olhar o teu processo como um todo e aproveitar brechas que você tem na tua operação para maximizar o teu lucro. Agora, antes de você conhecer a sua operação em detalhes, antes de você testar, de você provar os processos, de testar o que dá certo e o que não dá certo, você já começar querendo fazer tudo, pensando só no lucro, poxa, mas a lavanderia vai me custar R$ 2.000 por mês se eu terceirizar, e se eu lavar aqui, eu já fiz as contas, vai me custar R$ 1.500 por mês. Poxa, eu vou economizar R$ 500 por mês. Quanto é que você vende uma diária? Eu vejo as pessoas fazendo essas contas e economizando R$ 500 por mês numa despesa, e daí eu vou perguntar para ela, quanto é que você vende uma diária? Aí a pessoa diz para mim o seguinte, uma diária na minha pousada é R$ 600. Então você fez toda essa conta para economizar R$ 500, você trouxe mais trabalho para ti, trouxe mais trabalho para a tua equipe, arriscou mais a qualidade do teu atendimento e do teu produto para economizar uma diária por mês? Será que vale a pena isso daí? Tá? Então assim, não é toda a economia que você faz que vale a pena. Tá? Principalmente no início, você tem que focar na sua qualidade, no seu produto. E muitas vezes, no início, o seu lucro tem que ser deixado de lado até que você domine completamente o seu negócio. Quando você dominar completamente todas as áreas do seu negócio e estiver fazendo tudo muito bem feito, a sua equipe toda feita, trabalhando redondinha, tudo funcionando certinho, o seu lucro vai vir muito maior. Tá? Então, o que você quer? Um lucro desse tamanhozinho por 20 anos ou um lucro zero pelo primeiro ano e um lucro maior pelos 19 anos seguintes? Vamos fazer a continha de 4 operações aí, pessoal. Tá certo?